Muito bem, vamos entrar na presença de Deus. Vamos iniciar o nosso propósito pela reconstrução de Juiz de Fora e toda a Zona da Mata. A nossa oração, que todos os dias a gente compartilha no YouTube, a oração do meio-dia. E você que conhece uma pessoa que sofre com vício, você conhece uma pessoa que teve sua casa alagada, que teve prejuízo na sua vida, no todo, eu te peço que você compartilhe essa oração com essa pessoa, compartilhe essa oração com ela, porque uma palavra que ela ouve pode mudar a história dela. Quem sabe você que está me ouvindo agora, você tem até um desejo, uma vontade de ajudar essa pessoa, mas quem sabe você olhando para si hoje, você não se vê com condições de ajudar ela, porque quem sabe você não tem dinheiro, você não tem um local para que ela possa ficar, você queria até trazer ela para ficar em um local, quem sabe você conhece uma pessoa que perdeu a casa, que perdeu seus móveis, que perdeu tudo, e você até queria ajudar essa pessoa, mas você olhando para si hoje, você não se vê com condições de ajudar essa pessoa, mas se você olhar para a palavra de Deus, se você ver as promessas que o Senhor Jesus ele tem para cada um de nós, você vai ver que uma palavra que entra na vida dela pode mudar a história dela. Então compartilhe essa oração com o maior número de pessoas que você conhece, tá bom? Lembrando que nós estamos na 11ª semana do nosso propósito, pela reconstrução de Juiz de Fora e toda a Zona da Mata. O mesmo Deus que reconstrói uma cidade, Ele reconstrói a saúde, a vida financeira, a vida sentimental, a vida espiritual, Ele reconstrói todas as áreas. Quem sabe você está com o seu relacionamento chegando ao fim. É a hora e o momento. O socorro chegou para você através dessa oração. Porque se você obedecer o que nós orientamos aqui através da palavra de Deus, tudo muda. Assim como Deus ele muda, Ele mudou a nossa vida, Ele vai mudar a sua também. Entendeu? Então, o que nós iremos falar hoje aqui, você já percebeu, você já ouviu aquela frase que fala assim, quem ama cuida, quem ama cuida, você já ouviu essa frase? Quem ama cuida, né? E a gente ouve essa frase em tudo quanto é lugar, realmente, essa frase ela tem todo sentido. Tanto que nas escrituras, nós ouvimos muitas das vezes falar com respeito a isso. E até Davi mesmo, ele falou que o zelo da tua casa me consome. Lá em Salmos capítulo 69, versículo 10, ele disse que o zelo da casa do Senhor consumia ele. Então você que está me ouvindo agora, quem sabe você conhece as escrituras, você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa de Deus, que se diz de Deus, né? Você é uma pessoa da fé, só que você diz que ama a Deus, diz que ama Jesus, diz muitas palavras. Teve até uma vez que eu falei que não adianta ser fã, tem que ser dizimista, tem que ser fiel a Deus. Por quê? Porque se eu for fã de Jesus, o que vai adiantar eu ser fã? E não cuidar da casa dele, cuidar das pessoas em si, porque quando nós falamos com respeito a dízimo, oferta, nós não estamos falando só de dinheiro. Inclusive ontem o bispo até falou disso. Não é só dinheiro, não é dinheiro por dinheiro, é vida. É vida. Quando eu devolvo o meu dízimo, eu não estou devolvendo o dízimo em si, eu estou devolvendo toda a minha vida. Toda a minha vida. Porque não adianta nada eu devolver o dízimo e continuar uma vida no pecado, continuar roubando, matando, destruindo. Não adianta. Não adianta. Entendeu? Mas quando nós falamos com respeito a dízimo, oferta, sacrifício, nós estamos falando de vida. É vida por vida. É vida por vida. É o seu tudo pelo tudo de Deus. Entendeu? Então, quando nós falamos isso, essa questão que as pessoas falam muito, eu amo,
quem ama cuida, e tudo aquilo e tal. Quem sabe hoje você se encontra afastado, quem sabe hoje você se encontra perdido nos vícios, na criminalidade, na prostituição. E se alguém chegar para você hoje, você até fala, eu amo Jesus. A gente ouve muito isso, né? Ah, não, eu amo a Deus, eu rezo todo dia. Mas a pessoa não vai para a igreja, a pessoa ainda continua nos vícios, a pessoa não é dizimista, não é ofertante. Quando Deus pede algo para ela critica, pondera, se ela pudesse, ela jogava uma bomba na igreja, uma bomba. Aí assim resolveria o problema que ela tem com respeito à obra de Deus. Então, pessoas assim, são mentirosas. Pessoas assim, se você é uma pessoa assim, você é mentirosa. E você tem que mudar essa ideia. Não sou eu que vou mudar, é você. E se o Espírito Santo está falando com você, a Bíblia ela fala muito também, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Às vezes eu estou falando contigo, pode entrar em um ouvido e sair no outro. Mas quem tem ouvido, quem tem consciência do que é certo e o que é errado, ouça e obedeça. Por quê? Porque assim você vai estar reavivando a sua vida. Porque eu não acredito que uma pessoa que vive nessas condições é feliz. Por quê, Rodrigo? Porque eu não era feliz. Eu também, uma vez, eu já me encontrei assim. Eu falava que amava, falava que era da fé, falava que era isso, falava que era aquilo, mas eu sabia que eu estava fazendo tudo errado. Então, você que está me ouvindo agora, você tem que ter isso dentro de você. Se eu amo a obra de Deus, se eu amo o meu Senhor Jesus, em primeiro lugar, eu vou entregar minha vida para Ele, eu vou ser fiel a Deus, meus dízimos, minhas ofertas, eu vou buscar o Espírito Santo de fato, eu vou falar de Jesus. Eu não estou dizendo que você tem que ser aquele andar com a Bíblia debaixo do braço 24 horas, de terno, gravata, dentro da igreja 24 horas, não. Eu estou falando que você tem que entregar sua vida de fato para o Senhor Jesus, primeiro, para salvar a tua alma. Segundo, para salvar a tua vida. Enquanto você estiver aqui nessa terra, nesse mundo aqui que nós vivemos, para você não precisa, para Deus suprir todas as suas necessidades. Para Deus suprir todas as necessidades. Olha o que está escrito aqui no livro de 1 Reis capítulo 12. Você se lembra que ontem nós falamos que Jeroboão, ele foi até Roboão reivindicar, pedir que eles baixassem os impostos, e Jeroboão falou, se meu pai nos castigava com açoites, eu irei castigar vocês com escorpiões. E nós falamos que hoje, você que está me ouvindo agora, se você passou por isso lá atrás, esquece o que passou, esquece o que passou. Se lá atrás te machucaram, se lá atrás fizeram mal com você, você tem que esquecer, você tem que jogar isso no mar do esquecimento. Até quando você vai ficar remoendo essas coisas que passaram, entendeu? Nós te falamos, aqui é diferente. Se você está participando dessa oração, pode ter certeza que é Deus te chamando para você participar desse propósito, para você fazer parte desse altar do Hospital da Alma, para você ser fiel a Deus aqui nesse altar. E uma vez você sendo fiel nesse altar, Deus ele entra e muda a tua história, entendeu? Ele muda a tua história. Ele muda a tua história. Deus é fiel. Olha o que está escrito aqui. 1 Reis, capítulo 12, versículo 7. E eles lhe falaram dizendo, se hoje, os anciãos falando para Roboão, com respeito ao povo que estava pedindo para que ele baixasse os impostos. Os anciãos, que eram da época de Salomão, quando Salomão era vivo, os amigos dele na época, né? Se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhes, lhe falarem boas palavras, todos os dias serão teus servos. Então, se lá atrás te falaram palavras duras, aqui vai ser diferente. Agora vai ser diferente. Imagina agora, vamos mudar. Se hoje fores servo
deste Deus, por exemplo, deste Deus, e os servires respondendo lhes for boas palavras, todos os dias serão conservados. Imagina você fazendo para Deus agora. Aqui, os anciãos estão falando com respeito ao rei fazer para o povo. Mas agora imagina você fazer para Deus. Você acha que Deus ele não vai suprir todas as suas necessidades, não? Você acha que Deus ele vai te deixar desamparado? Se você for fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, se quando Deus ele te pede algo, você dá, não fica ponderando, não fica criticando, não fica pensando duas vezes. Se você entregar toda a tua vida para Deus, abandonar o pecado, a amante, a criminalidade, abandonar os vícios, abandonar tudo, você acha que Deus ele vai deixar faltar alguma coisa para você, meu? Pode ter certeza que não. Mas para isso, você tem que fazer o que está escrito aqui no livro de Neemias, capítulo 10, versículo 32. Olha o que o povo fez. O povo que havia saído do Egito. Mano, olha aqui, ó. O povo, os que estavam no exílio, na época da reconstrução, não foi no Egito, desculpa. Os que estavam no exílio na época da reconstrução, olha o que eles fizeram. Você tem que fazer isso. Para a tua vida mudar, para a tua história mudar, você tem que fazer o que está escrito aqui, ó. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo. Quem impôs? O pastor impôs? Foi o sacerdote que impôs? Não, foi eles. Eu me comprometo em ajudar a casa de Deus. Eu me comprometo em evangelizar, em ganhar almas para o meu Deus. Por quê? Porque eu entendo isso, porque Deus me chamou para isso. Porque está escrito que ide pregar o evangelho a toda criatura. Então Deus me chamou para isso. Pastor não tem que falar para mim que eu tenho que evangelizar. Pastor não tem que falar para mim que eu tenho que ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas. Se eu obedeço às escrituras, se eu leio a Bíblia, é igual o bispo fala. Hoje em dia tem muito crente que não lê a Bíblia. Tem muito teólogo que não lê a Bíblia. Então é cada um falando o que quer. Mas eles não falam o que está escrito, e muito menos obedece. Então você vê uma pessoa hoje, que hoje, vamos supor um exemplo, uma pessoa que estava no crack, de hoje para amanhã Deus entra e muda a história dela. Por quê? Porque ela não tem dificuldade para obedecer. E você que conhece as escrituras, que se diz de Deus, fica aí criticando, ponderando. Quando é para fazer o que tem que ser feito, você não faz. Você não vê uma pessoa que faz muito criticar. Você vê só quem não faz nada criticar quem faz. Então, nós temos que fazer o que está escrito aqui. Entendeu? Para o ministério da casa do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Então, nós que temos que impor-nos com respeito à obra, ao zelo da casa de Deus. Por isso que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele tinha o zelo da casa de Deus, consumia ele. Entendeu? Então isso tem que te consumir também. Tem que te consumir. Mas o zelo também da sua alma tem que te consumir também em primeiro lugar. Não adianta nada você querer fazer muito e não ser. Você tem que ser para fazer. Se você não é, você vai passar a ser a partir de hoje. Tá bom? Vamos falar com Deus? Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Faz aquilo que eu não posso fazer, meu Pai. Toca na mente, no íntimo, no intelecto dessa pessoa. Abre a mente dela. Meu Deus. Faça com que ela venha entender o seu propósito, o projeto que o Senhor tem na vida dela. Que haja vista que existem pessoas hoje que elas andam em círculos. A vida não muda, por quê? Porque ela não obedece. É tão simples. É só seguir o caminho reto. Vai vir a hora que vai acontecer algo para você desviar, mas você segue o caminho reto. É tão simples, é só obedecer. Mas para muitas pessoas é difícil. Quem sabe você que está me ouvindo agora, você é uma pessoa perturbada. Uma hora você quer Deus,
outra hora você quer o mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas isso não deveria estar acontecendo com pessoas que conhecem as Escrituras. Então, meu Pai, toca na vida dessa pessoa. Se você pode, coloca a mão sobre a sua cabeça agora, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos e coloca a mão sobre a sua cabeça. Que nós iremos arrancar esse mal que está dominando a sua mente. Esse espírito de confusão. Esse espírito que quer matar o servo de Deus. Sai da mente dela agora, em nome de Jesus. Todo mal, do maior ao menor, em nome de Jesus. Sai da mente dela, sai do coração, sai de onde você estiver. Eu te dou uma ordem agora. O meu Deus te arranca daí agora, em nome de Jesus. Todas as forças do inferno. É você, maldito, que coloca confusão, dúvida, dores de cabeça constante. Essa pessoa só sabe criticar. Só sabe criticar. Ela já não suporta mais nem ouvir a palavra igreja. Igreja, por quê? Porque você está aí, maldito. Pode sair daí agora em nome de Jesus. Todo mal, do maior ao menor, em nome de Jesus, seja livre agora, você que está me ouvindo, seja livre. Receba a força de Deus agora. Receba a vida, receba o Espírito de Deus agora. Para você ter certeza que o Espírito de Deus ele habita dentro de você, você tem uma paz, uma certeza, uma convicção. Você estava pesado, seu inconsciente estava perturbado. Agora você está tranquila, porque o Espírito de Deus está aí dentro de você. Espírito Santo. Amém. Amém? Então, essa é a nossa fé, tá bom? Essa é a nossa fé. Segue o que está escrito, que não vai ter problema. Não vai ter problema. É só você seguir reto. Segue linha reta. Vai acontecer situações que vão pedir para você desviar, mas você segue reto. Tropecei, caí, aconteceu algo. Levanta, poeira, joga a poeira para fora e para cima, tá bom? Essa é a nossa fé. Na descrição do vídeo eu vou deixar as contas da igreja, o WhatsApp, e você vai falar direto com a dona Ana, com a esposa do bispo, e você vai mandar comprovante. Você que estiver devolvendo o seu dízimo, a sua oferta, você vai mandar um comprovante. Ou você que quer fazer um sacrifício no altar de bronze, sacrifício de fé, você vai fazer seu sacrifício, vai mandar o comprovante para que eles coloquem no altar, para que estejam orando por você, pela sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Até amanhã.